Às vezes, o nosso coração vai nos levar para situações de volta da onde o Senhor já nos tirou. E o Senhor está falando hoje com você, não volte para aquela situação. Não volte para aquele lugar de onde eu já te tirei. Não volte para aquele relacionamento que eu já te tirei. Enganoso é o seu coração. Hebreus 11:1, que fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E Jeremias 29:11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os meus versículos-chave são esses, irmãos. A gente falar sobre fé, sobre esperança. E muitas das vezes nós temos fé em tantas coisas na nossa vida. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Quantas coisas nós esperamos, nós temos certeza, mas eu estava vendo sobre a esperança. A fé e a esperança, elas devem andar juntas. Porque a esperança é a expectativa. Aquela alegria de que você vai receber. Porque você já viu, às vezes você tem a fé, E a pessoa fala, você tem fé que você vai receber? Amém, eu tenho fé. Mas o semblante da pessoa não te passa aquela expectativa. Porque a gente consegue ver as coisas no natural. E no natural, muitas das vezes, é muito difícil a gente acreditar. A gente fala que a gente tem fé, a gente anda por fé e não por vista, Mas, muitas das vezes, as nossas situações que a gente passa, a gente não consegue ter a esperança, a expectativa, aquilo que te dá aquela alegria, aquela certeza de que você vai conquistar aquilo que, de repente, o Senhor já falou com você, ou, de repente, um sonho que você tem guardado. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, que é de fé e de esperança. Na minha família, a minha mãe tinha muita fé, Ela passou um período doente e foi muito difícil de eu vê-la sem a expectativa. Ela tinha fé, tem fé, mãe, que Deus vai te curar? Ela falava, tenho, mas a situação era muito difícil e o semblante dela não transparecia aquela fé que ela nos ensinou. Mas, graças a Deus, o Senhor fez grandes coisas na vida da minha mãe. Hoje ela está na casa do Pai, lá, sem dor, sem luta, Deus, ele faz muito além do que a gente pensa. E eu queria falar um pouquinho de mim, sobre o que Deus fez na minha vida. Em 2010, eu ia me casar. Alguns aqui sabem, Eu ia me casar em 2010. Mas, tudo caminhava aparentemente bem, tudo planejado, e eu iria me casar no dia 7 de janeiro de 2010. Eu tinha até a data já, a gente não esquece situações que a gente passa, A gente não se esquece. E um sonho que eu tinha era de me casar. Eu tinha um sonho de me casar. Antes de me converter, eu não tinha um sonho de me casar. Eu queria, como a minha mãe era mãe solteira, então, assim, foi meu espelho. Eu queria ser mãe solteira também. Não conhecia Cristo e eu achava que aquele era o certo, de ser mãe solteira. Era um sonho meu. Não estou falando de que, você é mãe solteira, é errado. Estou falando que eu não queria me casar, eu queria ter um filho só meu, só eu e meu filho. Não estou falando de situações que você passa e hoje você é mãe solteira. É diferente. E eu tinha esse sonho quando eu não era crente, não era cristã. Depois que eu conheci Jesus, eu falei, não, eu preciso me casar, preciso ter a minha família. E esse era o meu sonho. Então, em 2010, eu ia me casar. Estava tudo certinho. Só que as situações, algumas, caminhavam e já indicavam, que não iria dar certo. Só que o sonho era meu. O sonho era meu. Eu queria realizar o meu sonho. Quantas vezes nós queremos e lutamos para realizar o nosso sonho, mas não perguntamos para o Senhor se é o sonho dele. A gente quer a todo custo realizar o nosso sonho. A gente sonha. Quem aqui não sonha com alguma coisa? Seja pequena ou grande. A gente sonha. Então eu tinha esse sonho de me casar. Eu queria me casar a qualquer custo. Eu queria me casar. Por mais que indicasse que não iria dar certo. Mas eu queria. Então,
sonhei para que tudo fosse, né, certinho, marcamos a data, compramos as coisas, vestido pronto, né, ia ser uma festa simples, tudo simplesinho. Simples. E eu já sabendo, né, que eu ia pregar, o pastor, numa pregação dele, ele falou sobre os filhos de Saul. Decisões definem destinos. E eu ia decidir por uma coisa e meu destino ia caminhar por um outro totalmente diferente de Deus. Porque quando a gente decide errado, tudo que vem depois é errado. Tudo que vem depois vai sair fora do propósito de Deus das nossas vidas. Quando a gente não decide aquilo que o Senhor decidiu. A gente vai caminhar, vamos fazer e tal, e aí o nosso destino vai ser totalmente diferente do que o Senhor já preparou. E eu decidi, né, porque queria me casar e tal. E aí, quando foi 2 dias antes, o rapaz desistiu. Ele desistiu de se casar. Não quero mais, não vai dar certo e tal. Desistiu. Fiquei triste, né? Porque era o meu sonho que estava sendo destruído. Não sei se era o dele, mas o meu estava sendo destruído ali naquela hora. Eu me lembro que quando ele decidiu que não ia querer mais, eu não me lembro de ter ficado decepcionada de que não iria se realizar. Eu tinha tanta convicção de que eu iria me casar, mesmo não sendo com ele, mas eu lembro que eu desci, eu chorei, e eu continuei acreditando que eu iria me casar. Fiquei triste, chorei, fiquei triste, era um sonho, faltavam 2 dias para eu me casar. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei para minha mãe, parecia que alguém tinha morrido, porque o sonho não era só meu. A única filha que se casou na igreja direitinho ia ser eu. Então, o sonho também era dela. E eu lembro que a minha mãe, ela gritava, e eu nem pude chorar, não pude nem tempo de chorar a minha dor, porque eu falava, meu Deus, eu tenho que ser forte para dar força para minha mãe. E parecia que minha mãe ia se casar. A minha mãe chorava tanto, mas aquele choro de tristeza. Eu lembro que naquele dia eu deitei, eu dormi, e umas meninas do meu trabalho, que já naquele mesmo dia estavam fazendo vaquinha para comprar o meu presente de casamento, ligaram para mim e falaram, Sueli, como é que você está? Eu falei, eu estou bem, só estou indo dormir, só vou deitar, eu dormi. Aí elas falaram assim, gente, ninguém liga para a Sueli não, porque a ficha dela ainda não caiu. A ficha dela vai cair. E eu brinco com ela que eu falo que o Senhor segurou a ficha lá em cima, porque a ficha não caiu até hoje. Para a honra e glória do Senhor, eu não entrei em depressão. Essa situação não me fez desacreditar naquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Só não era com Ele, mas o sonho que eu sonhei, que era de acordo com a vontade de Deus, que era o sonho de me casar, eu tinha a convicção, a esperança de que o Senhor iria realizar. Então, às vezes a gente passa por situações que vai te fazer desistir daquilo que você tanto sonha. Ou, de repente, o sonho que você tanto sonha não é o que o Senhor sonha para você. Porque tem essa outra situação também. É esse o sonho do Senhor para mim? Você já parou e já perguntou para o Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu estou falando de casamento, mas, de repente, é uma outra situação que a gente vive e a gente não perguntou para o Senhor. É só seu. O Senhor está olhando lá de cima e está falando, mas eu não disse nada para você, nem te prometi isso daí. Né? E a gente fica ali resistindo naquilo de que nem o Senhor falou e nem eu perguntei para o Senhor se é ou se não é, né? Então, o Senhor, Ele sempre vai nos dizer, vai nos direcionar. E eu lembro que nesse tempo eu buscava muito a Deus e algumas vezes eu falava com o Senhor assim, eu falava comigo, o meu coração. Eu falava, eu podia tanto voltar para Ele, a saudade, eu podia tanto voltar para Ele. No meu coração eu falava isso. E o Senhor, quando a Camila na semana passada pregou sobre intimidade, relacionamento com Deus. Quando a gente tem relacionamento com Deus, quando a gente está ali buscando de perto, a gente conhece o Senhor, a gente ouve a voz do Senhor e a gente obedece o que o Senhor fala. E quando eu pensava, eu caminhava no meu trabalho, indo para o trabalho era uma caminhada longa, e quando eu falava, Senhor, eu falava para mim, eu falava, Senhor, eu falava, eu queria tanto voltar para Ele, de repente a gente voltava para um outro lugar, ia para outro lugar e casava os planos. E o Senhor ia e falava assim para mim,
enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Falava bem assim. O seu coração é enganoso, o seu coração é perverso. E aí eu falava, opa, eu só que estou sonhando algo que não é de Deus. Esse daí não é o meu escolhido. Eu quero, mas o Senhor não quer. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa lutar contra a nossa carne. A nossa carne, o nosso coração vai nos inclinar para coisas mais. Às vezes, o nosso coração vai nos levar para situações de volta da onde o Senhor já nos tirou. Mas o nosso coração enganoso vai nos direcionar a voltar para aquele lugar, para aquela situação. E o Senhor está falando hoje com você, não volte para aquela situação. Não volte para aquele lugar de onde eu já te tirei. Não volte para aquele relacionamento que eu já te tirei. Enganoso é o seu coração. Busque a Deus. Busque a resposta de Deus. Busque no Senhor que te direcione para o caminho certo, que te direcione para a situação certa, que te direcione para a decisão certa. Não se deixe levar pelo coração. Nosso coração quer muitas coisas. Muitas, muitas e muitas e muitas. Mas do Senhor vem a resposta. E quando nós temos relacionamento com Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. E além de ouvir a voz do Senhor, nós seguimos aquilo que o Senhor nos manda fazer. A gente até quer, eu até queria muito ligar para Ele. Eu queria muito pedir para Ele voltar para mim. Queria, eu estava sofrendo, eu estava triste, eu queria. Mas eu lutei contra o meu coração. Quando Ele falava, liga, volta, pede para voltar, eu lutava e eu ia com a razão. Usa a razão quando for preciso. Eu usava a razão e falava, não vou ligar, não vou voltar. Evitava de passar perto, evitava de passar um lugar onde de repente podia encontrar e cair em tentação de, olha, não, eu falava, não vou voltar. Eu falava para mim mesmo, nem era ele respondendo para mim. De repente, eu podia ligar e ele falar para mim, né? Não vou voltar para você. Mas eu já estava respondendo por ele. Não vou voltar. Então, muitas vezes, não confia no seu coração. Confia na voz do Senhor. Se você tem relacionamento, o Senhor vai falar contigo. E você vai seguir aquilo que o Senhor fala. E filho conhece a voz do pai, né? Se os meus meninos correrem, que eu fizer assim, eles sabem que é meu. Eles vão voltar. Eles sabem, eles reconhecem, gente. Então, a gente também, se eles reconhecem a gente que é adulto, não vai reconhecer quando o Espírito Santo fala pra gente? Não vamos ser tolos, né? De falar, será que é? Esses dias eu vi até Senhor, se é para eu fazer, manda um bode lá em cima dos fios. Eu vi na internet, aí o bode, né? Em cima dos fios. E mesmo assim, se o Senhor mandasse o bode em cima dos fios, ainda tem gente que ainda não vai acreditar que é a voz do Senhor falando. Não é assim? Quando a gente quer fazer alguma coisa? Mas que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor, Ele nos fala, né? E aí, passado nesse período de tristeza, um dia eu estava voltando da igreja e eu lembro que eu falei, né? Eu estava triste ainda, e que eu falei para o Senhor como que eu estava. Eu tinha muita mania a gente tem mania de falar sozinha, né? E eu caminhando, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou muito triste. Falando assim mesmo. Falei, Senhor, meu coração está muito triste. Olha como está o meu coração. E o Espírito Santo falou para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. O Espírito Santo falou nitidamente. Igual eu estou falando aqui com vocês, eu estava caminhando, voltando da igreja, e falei isso com Deus. Falei, Senhor, eu não estou aguentando, meu coração está muito triste. Ele falou isso para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou muito bocuda de retrucar, mas o Senhor já nos conhece. Quando ele falou isso, eu falei automaticamente, rápido. Mas eu não estou aguentando. Se todas as coisas cooperam, eu não estou aguentando. E o Senhor é mais rápido do que a gente, né? A gente responde, bate, rebate. E o Senhor falou comigo também. Eu não te dou nada além do que você não pode suportar. Então você suporta. E dali eu fui caminhando embora. Falei, então você suporta, eu suporto. E eu fui quietinha, né, no meio do caminho, não falei mais nada com o Senhor. E eu fui caminhando ali, porque tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou seja de mal, o Senhor está conosco.
todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles, às vezes as pessoas esquecem, daqueles que amam a Cristo, daqueles que servem a Cristo, daqueles que fazem a vontade de Cristo. Porque muitos não fazem e querem que todas as coisas cooperem. Eu sinto te dizer que muitas coisas não vão cooperar para quem não faz a vontade do Senhor. A gente que faz, quando as coisas já cooperam para o bem, já é difícil, né? Imagina quem não faz. O sufoco que passa. Porque passar na adversidade, no deserto, com o Senhor, é muito mais vantajoso. A gente sabe em quem a gente está seguro. A gente sabe quem é que está nos levando. Quem é que está com a gente. Muitas vezes, nesse dia mesmo que o Senhor falou comigo, sabe, às vezes algumas pessoas falavam, Sueli não está triste. Eu não vejo a Sueli, porque queriam muito que eu ficasse deprimida, né? Eu não vejo a Sueli chorando. Eu não vejo. Mas, irmãos, quando eu passei por esse momento, naqueles momentos, as únicas pegadas que vocês poderiam ver eram do Senhor, porque eu estava sendo carregada no colo. O Senhor estava me carregando no colo nos meus momentos de tristeza. E muitas vezes o Senhor vai te carregar no colo. Você não está sozinho. Você não vai passar por essa situação sozinho. O Senhor, Ele vai pegar você no colo. Quando o filho se machuca, a gente corre, pega no colo e dá aquele carinho, aquele afago. E aquilo parece que cura, né? O colo da mãe, o colo do pai cura. O colo do Senhor. Corra para o colo do Senhor. É o melhor lugar para se estar. Quando você estiver passando por adversidade. E quando você também não estiver passando. Sempre corra para o colo do Pai. Sabe, o Senhor, Ele sempre nos espera. Esses dias eu estava conversando com as crianças, estava falando com o Levi, falei, Levi, eu sei o que você precisa. O Senhor sabe o que você precisa. Mas o Senhor, Ele gosta que você converse com Ele. Que você fale para Deus o que você precisa. Ele gosta que você converse. Você não conversa comigo aqui? Então, é a mesma coisa. O Senhor, Ele gosta que você fale com Ele. Ele sabe o que você está passando, mas Ele gosta porque Ele quer ter relacionamento. É o que é a pregação da Camila na semana passada. Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele não quer só que a gente corra para o colo dele quando está bem, quando está mal, né? Que geralmente a gente corre só quando está mal. Né? Ele quer que a gente corra quando está bem. E aí algumas pessoas, né, falavam muito comigo, né? Falavam, Suelen foi abandonada do altar. Tadinha da Sueli, foi deixada no altar. A palavra era essa. Foi deixada no altar. E o Senhor falou comigo, não deixe que as pessoas te rotulem. Você não estava no altar. Eu não estava, irmão. Estava 2 dias, faltando 2 dias. Eu não estava no altar, não. Eu não cheguei, não entrei nem com vestido de noiva. Deixada no altar. Isso me irritava, né? Não me irrita mais, não. Mas eu ficava chateada. E eu falava, eu não fui deixada no altar, eu nem cheguei a entrar na igreja. Quanto mais ser deixada no altar, não fui deixada no altar. Ele desistiu 2 dias antes. E não deixa que as pessoas te rotulem, não. Sabe? Ah, porque o seu negócio não deu certo. Ah lá, o fracassado. Não, você não é fracassado. Não deu certo. Você vai levantar e vai tentar de novo. Ah lá, uma vez falaram, foi um pastor lá na igreja e falou assim, cadê os encalhados aqui? Vamos que eu vou orar. Meu pastor lá do canto fez assim para mim, ó. Você não é. Depois ele foi e falou assim, não levanta. Aí ele foi lá e falou, você não é encalhada. Você está guardada pelo Senhor. Não deixe que as pessoas te rotulem. Não deixe que elas coloquem nome em você que o Senhor não te deu. O Senhor não falou que você é fracassado. Ele falou que você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem te protegido. O Senhor tem te escondido. Que as pessoas, se elas são fracassadas, aí é com elas mesmas. Se elas aceitam isso, é com elas mesmas. Mas você não. Você tem um pai. Você é filho do rei. Esses dias Levi ficou todo bobo que descobriu que era rico. Falei para ele, meu filho, você é rico. Eu sou, mãe? Ele diz, eu sou, mãe. A gente conversa muito, né? A Bíblia manda a gente ensinar nossos filhos no deitar, no levantar, no caminho. Então, onde a gente está conversando, ele estava chegando na escola, eu abri no portão, e não sei o que ele estava falando, eu falei, filho, você é rico. Eu sou, eu falei, é. O Elias, eu sou também, eu falei, é, você é rico. A gente ali na porta ainda, sem entrar em casa.
Falei, quem é seu pai? É Deus. E Deus é dono de quê? Mãe, ele faz assim mesmo. Mãe, Deus é dono de tudo. Então você é filho de quem? Você é herdeiro de quem? Do dono do mundo. Deus é dono do ouro e da prata. Você é rico, Levi. Ele mãe é mesmo. E às vezes a gente esquece de quem a gente é filho. A gente esquece de quem é que está com o poder de tudo. Às vezes a gente fica com migalhas, esquecendo que o nosso pai tem tudo. O nosso pai foi quem criou tudo. E a gente aceita migalhas. O Senhor não nos fez para aceitar migalhas. Você é filho e filha de Deus. Você é dono do poderoso. Então, viva como tal. Sabe? Não anda cabisbaixo, não. Qual situação que você tem vivido que te faz andar cabisbaixo? Se levanta nessa noite. Entenda que o seu pai cuida de você. No levantar, no deitar, no caminhar. Até quando você tropeça, o seu pai está cuidando. O seu pai te guarda. Você não é órfão. Você pode ser aqui na terra, mas no céu não. O Senhor, ele não se esquece de você. Ainda que seu pai e sua mãe se esqueçam. Eu, o Senhor, não me esquecerei. O Senhor não te deixa só. Ele não vai te deixar. Então, que a gente possa entender isso. Que nós temos um pai. E que o Senhor, diante de todas as situações que a gente passa, o Senhor é Ele que nos guarda. É Ele quem nos livra. E eu entendi isso. Quando tudo aconteceu, eu falei, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque eu ia decidir errado. Eu ia fazer uma decisão errada. E o Senhor, diante de toda a minha tristeza, diante de tudo que eu passei, o Senhor me guardou. Mas eu só passei porque eu quis passar. Porque eu não perguntei para o Senhor, é esse? É esse que o Senhor quer que eu case? É nesse... E tem situação que não precisa nem perguntar para o Senhor. Que o período de namoro é período para a gente conhecer, né? E ali no namoro você já vai vendo, não, peraí, isso aqui não tá, isso aqui não, isso aqui não. E tinha mais não do que sim. E mesmo assim eu decidi, eu sozinha lá pelo sim. Então, tem situações que a gente já está vendo que não vai dar certo, mas a gente quer continuar. Né? Então, a gente decide passar por situações que o Senhor nem falou que você passaria. O Senhor te guardaria, te livraria, mas como Ele é bondoso, é o seu livre-arbítrio que você precisa passar. No final tem as consequências, né? O sofrimento e todas as outras, perdas e muito mais. E aí passou esse período... Esse período eu guardei as minhas coisas, que eu tinha um enxoval guardadinho, guardei tudo. Estava lá tudo guardadinho no meu quarto, né, algumas coisas lá. E às vezes minha mãe falava assim, dá essas coisas aqui, dá essas coisas para os outros. Porque aquilo entristecia ela, de ver o sonho da filha dela ali, empacotado, sem saber quando que ia acontecer. Dá essas coisas para a pessoa passar, ela falava, não vou dar nada. Eu não vou dar nada, não vou dar nada, mãe, não vou dar. E passava, eu entrava pro quarto, eu levantava a mão, irmãos, eu falava com Deus. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor está vendo as minhas coisas. Eu sei que o Senhor está vendo tudo sair em cima. E eu sei que eu vou casar. E eu sei que eu vou casar rápido, porque eu tinha muita fé, irmão. Eu tinha certeza que eu ia casar e eu tinha certeza que eu ia casar rápido. Falava com Deus, falava, Deus, eu sei que eu vou casar e eu vou casar rápido. Eu sei que o Senhor está vendo. E quantas vezes eu levantava a minha mão e falava isso para Deus. A única coisa que eu dei, porque meu irmão casou, eu tinha 3 edredões, eu dei 1. Falei, você é misericordiosa com ele, vou dar 1. Mas eu não dei copo, eu não dei pote, eu não dei nada, era do meu casamento. Podia não ser com aquele, mas que ia ser com aquele que Deus separou, ia ser. Eu tinha fé, eu tinha expectativa. Quando eu via as minhas coisas lá, eu não ficava triste, não. Estava lá entulhada, guardada, não ficava. Eu tinha a certeza de que eu ia me casar e que eu ia usar aquele copo bonito que eu comprei, que o outro, quando eu comprei, falou, para que você comprou isso? Eu falava, já era uma indicativa de que não era, né? Eu falava para Deus, falava, eu vou usar esse copo, não vou dar esse copo. Eu sei que meu irmão ficou tentado das minhas coisas lá, mas eu não dei, só um edredom que eu dei para ele, só um. Ficou tudo guardadinho lá. Eu vou usar minhas coisas. E, irmãos, mas quando eu via minhas coisas, às vezes eu tirava meus panos de prato, continuei bordando.
que eu falava, eu vou usar na minha casa. Vou usar na minha casa. Continuei alimentando o meu sonho. Continuei. Não perdi a fé. Não perdi a esperança. Não perdi. E aí passou-se, né? Passou-se esse tempo, né? E eu ali orando, falava com Deus, levantava minhas mãos e falava. E pedia a Deus, pedia, clamava, né? E aí o Senhor, ele foi, e graças a Deus, ele foi me honrando, né? Dia após dia. Né? Aqui em Marcos 11 diz assim, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Aí eu até tinha colocado assim, lembra que declarei com fé? A gente precisa, irmãos, levantar as mãos. Qual situação hoje que você precisa levantar a sua mão e declarar com fé, sem duvidar? Porque a palavra de Deus, ela diz que se você ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Levanta a sua mão e declara para aquele monte hoje que você vê, que ele vai sair. Sabe? Levanta a sua mão, chega em casa hoje, levanta a sua mão para a direção da cabeça do seu marido, vai se converter no nome de Jesus. Levanta a sua mão em direção à doença, vai sair no nome de Jesus. Eu gosto de contar de chorar de casa. Esses dias os meninos estavam brigando demais, irmão, brigando muito. Eu falei, Senhor, eu dei de doida, mas Senhor, vem os dois aqui para o meio. Levantei a mão, viu? Ele falou, diabo, eu expulsei. Levantei a mão, porque o Senhor fala, e a gente foi para o monte, a gente orou, e estava falando, sabe? A gente leu lá os salmos sobre levantar as mãos, sobre declarar. E eu falei, bota aqui os dois, fica aqui os dois no meio da sala, se abraça. Botei os dois lá abraçados de joelho. Falei, no nome de Jesus, todo espírito de confusão, se você estiver escondido aí, sai no nome de Jesus. E ordenei que saísse. Levantei a minha mão, expulsei aquele espírito de confusão naquele dia. Não sei se eles ficaram com medo, ou não sei o que aconteceu, mas foi um dia de paz, lá em casa. Mas a Bíblia manda a gente levantar as mãos e ordenar, irmãos. A gente precisa pegar a autoridade que a gente tem. Deus nos deu autoridade. Deus, ele fala pra gente, sabe? Que aquele que pede, recebe. Se for de acordo com a vontade de Deus, você vai receber. Se você não sabe se é vontade de Deus, pergunta para Ele. É da sua vontade, Senhor, isso? O que é da sua vontade, Senhor? Dá tempo, você está aqui ainda nessa terra. Dá tempo de você orar perguntando a Deus o que é da sua vontade, Senhor. Eu quero viver esse sonho, eu quero viver esse propósito. A gente não está aqui só de passagem, irmãos. A nossa vida é feita de propósitos. Não deixe que decisões erradas atrapalhem o seu propósito lá na frente. Peça sempre direcionamento a Deus. Levanta sua mão aí e estenda para onde tem que estender e fala para o Senhor que esse monte vai cair por terra. Que esse monte vai passar daqui para lá. Sabe? A gente tem essa autoridade, o Senhor nos deu. E a gente precisa usar. A gente precisa usar. Às vezes a gente não usa a autoridade que o Senhor nos deu. E passado esses tempos, né, esse tempinho, eu conheci não, que eu já conhecia, né, o meu digníssimo marido, né, eu já conhecia, me converti através da vida dele, ele foi usado por Deus para que eu me convertesse, né? Não foi por, me converti com 17 anos. Eu estou novinha ainda, glória a Deus, aleluia. Estou novinha, me converti com 17 anos através da vida dele. A minha irmã fala assim, Maia é brasileiro mesmo, não desiste nunca.
Porque foi uma luta para eu me converter e foi uma luta para eu me casar com ele. Esse homem falava até de Rebeca para mim. Rebeca foi casar com Isaac sem saber como era Isaac. Eu falava que eu não... Porque eu falava que eu não queria, que eu tinha muita amizade por ele, né? Então era aquele amor de amigo, não era de homem, mulher e tal. E eu lembro que quando passada essa situação, eu lendo a Bíblia, eu escrevi uma carta para Deus. Eu escrevi uma carta para Deus e nela eu coloquei todas as características que eu queria que meu marido fosse, que eu queria que a minha família tivesse, que meus filhos fossem. Eu escrevi aquela carta, guardei na minha Bíblia. Sabe, eu coloquei ali que eu queria que o meu marido fosse um homem muito temente a Deus. Que fosse um homem cheio de Deus. Até uma dica para as solteiras aí. Que fosse cheio de Deus, que amasse mais a Deus do que a mim. Porque se ele amasse mais a Deus, ele ia me suportar na chatice, na TPM. Ele ia me suportar, ele não ia querer me deixar. Porque a gente não é perfeito, irmão. Então, se ele amasse mais a Deus do que a mim, ele ia cumprir o que as Escrituras dizem. Eu falava, Senhor, eu quero que seja um homem trabalhador, um homem temente a Deus, que me ame, isso e aquilo. Eu fiz uma carta para Deus. Não coloquei, Senhor, eu quero um homem assim, dos olhos azuis. Não, irmãos. Você precisa buscar em Deus características espirituais. Buscar em Deus um homem que seja verdadeiramente um homem de Deus. Não um menino na fé. E aí eu falei com Deus, escrevi aquela carta. Falei como que eu queria que a minha família fosse. Falei, Senhor, eu quero que a minha família seja referência. Que quando as pessoas olharem para a minha família, elas vejam Deus. Que meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que meus filhos sejam cheios de Deus. Que meus filhos te sirvam. O Elias, quando você pergunta o nome dele, ele fala que ele é Elias, profeta do fogo. O Levi é amor para dar e vender, cheio de Deus. O meu marido é um grande homem de Deus. A minha família, quando a gente vai a algum lugar, as pessoas falam, sua família, Sueli, é uma referência. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele não esqueceu do meu sonho. Eu me casei em 2014. Né? De 2010, 2014 eu me casei. Passaram-se esse tempo. Eu nunca perdi minha fé. Nunca perdi a esperança. E o Senhor nunca se esqueceu do meu sonho. Eu estava naquele período, naquilo que aconteceu, sendo guardada pelo Senhor. Eu nunca perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor não me deixou que me casasse? Porque o Senhor sabia que se eu me casasse, eu falava isso com Deus. Eu vou me casar, mas eu não vou me separar. Então, o que eu viveria naquela situação? O que eu passaria lá atrás, casado e casada? Ou talvez, de repente, eu realmente não aguentaria e me separaria. Então, o Senhor, com o cuidado que Ele tem, Ele vai te livrar de situações que vão doer, e vão doer muito. Para lá na frente, você entender o propósito de Deus. E quando quando o Simar começou a investir, né? E eu falava que não queria de jeito nenhum. Quando eu me converti com 17 anos, tem orações, tem coisas que a gente fala com Deus, e a gente não sabe o que é oração. Eu costumo, até que a minha amiga, eu costumo falar que a gente conversa muito. E muitas das coisas que a gente conversa, na semana, as coisas começam a acontecer. E a gente está conversando e a gente não sabe nem que foi uma oração que a gente estava fazendo. Já viveu isso? A gente fala aquilo ali, você nem sabe que você estava fazendo uma oração, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, eu me converti. O Simar, na época, tinha que acompanhar, né? Você se convertia, então ele era seu mentor ali. E ele era que me discipulava. Ele era um pouquinho mais velho, só 2 anos só mais velho que eu. E ele me discipulava também ali. E tinha aquele cuidado. Eu não tive um pai presente. Eu só tinha a minha mãe, que minha mãe era mãe e pai. Então, eu tive um pai ausente. Então, aquele cuidado que ele tinha comigo, sabe? Você está bem, Sueli? Você está lendo a Bíblia? Era assim constantemente. E aí eu lembro que uma vez eu lá na igreja, quando a gente se converteu, eu lá na igreja eu olhei assim, eu falei, Senhor, eu bem que podia casar com o Simar, né? Tinha 17 anos. Eu bem que podia casar com o Simar. Mas olha o que eu pensei. Falei, se eu caso com ele, porque eu tinha vontade de fazer a obra de Deus. Quando eu me converti de verdade, irmão. Eu era muito durona para Cristo. E eu falava assim com Deus, eu casava com ele, eu vinha para cá e a gente podia evangelizar juntos. Porque a minha mãe não deixava eu ficar indo direto para lá, era no Gramacho.
E ela não gostava que eu fosse sozinha e tal. Eu saía muito cedo daqui para estar lá, era estudo bíblico. E aí eu pensava assim, eu gosto de evangelizar. Ele também já evangeliza. Aí eu casava com ele e a gente evangelizava. E eu tinha aquela admiração pelo cuidado que ele tinha comigo, de, né, irmão mais velho e tal. Passou-se isso tudo, ele foi fazer missão em outro lugar, eu também deixei de ir lá e fui para outra igreja. E de lá de onde ele estava, ele me ligava. Sério, você está indo para a igreja? Sério? Você está caminhando com Cristo? Tô. E aí passou-se esse tempo, não tinha WhatsApp, né? Tem só um tempinho. Não tinha WhatsApp nessa época. E nós deixamos de nos falar, foram 10 anos sem se falar. E aí, nesse meio tempo que aconteceu tudo isso no casamento, 10 anos sem se falar. Até que ele voltou, eu falei, vou rever aquele que me ajudou na caminhada. Fui lá, revi, mas só rever mesmo, porque já não tinha mais nada, já tinha muito tempo, não tinha mais sentimento de mais nada. E aí ele começou a investir em mim. Eu falei, não quero não. E eu falava para ele assim, Simar, se eu pegar a minha carta para Deus, você tem todas as características. Todas, eu vou ticar todas aqui. Você tem. Mas eu não tenho esse sentimento por você. Aí foi quando ele usou o exemplo de Rebeca, me revoltava, irmão. Eu falei, Rebeca, 1000 anos atrás, a Rebeca casou com Isaac. Sem saber como Isaac era. Eu falei, mas eu sou Sueli, não sou Rebeca. Não tem nada a ver. Ih, mas foi. Brasileiro mesmo. Brasileiro, não desistiu não. E continuou naquela insistência, insistiu. E eu falando que eu não queria. E uma vez eu falei com Deus, falei, Deus, orei de novo, né? Aí ele falava assim pra mim, vai orar. Eu falava, não vou orar. Porque eu tinha medo de Deus falar, é ele. Eu falava, não vou orar, não. Mas uma vez eu orei a Deus. Falei, Senhor, ele tem todas as características que eu coloquei na carta. Todas, tipo, aqui ele tem. Se realmente, Senhor, for para ser ele, que o Senhor mude meu coração. Porque eu não tenho esse sentimento de homem e mulher para ele. Ele é meu amigo, muito amigo. Então muda meu coração. Irmãos, a chave fez assim, ó. Tchic. Virou. Posso ouvir um glória aí, varão? A chave virou de uma certa forma. E aí eu falo que ele, quando ele, em vez de ele me pedir namoro, lembra que lá atrás eu falei, Senhor, eu vou casar? Eu lembro que eu vou casar rápido. Lembra? Ele não me pediu namoro. Ele veio me pedir namoro depois de 3, 4 anos de casado, não foi? Ele falou pra mim, você quer casar comigo? Antes do primeiro beijo, você quer casar comigo? Amém, eu já sabia que eu ia casar logo. Em 9 meses nós casamos. 9 meses de namoro. 10 meses de namoro. Nós nos casamos. E o Senhor, Ele fez muito além do que pedimos ou pensamos. Né? O Senhor, Ele nos honrou em tudo, irmãos, em tudo. Foi uma festa muito bonita. Eu lembro que eu sentada e os irmãos assim decidindo, os irmãos da igreja decidindo como seria o meu casamento. Eu já tinha na minha cabeça como seria. Eu sentada e eles falavam, não, o doce. Não, eu já tenho doce, eu vou dar o doce. Não, e a comida? No outro, eu que ia comprar os peitos de frango. Não, a comida? Não, eu vou dar isso. Teve até entrada no meu casamento. Eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso. E eu assim, ó, o sítio. Ó, se quiser, tem um sítio lá que eu não usei para minha filha, o aluguel tá lá. Você faz lá no sítio. A Bíblia, fiquei como quem sonha, entende? Eu sentada e vendo o cuidado de Deus em tudo. E Deus me mostrando de que é no tempo dele. É na hora dele, não é no meu. E o mais importante, tudo tem um propósito. Né? Tudo tem um propósito. Aquele sofrimento não foi para me matar. Foi para que eu vivesse o melhor de Deus. O Senhor, Ele realmente Ele fez muito além do que nós pedimos ou pensamos. Eu paguei o álbum de fotos e a fotógrafa que eu não conhecia, passei a conhecer no dia que eu fui assinar o contrato, ela falou assim, Sueli, eu posso te dar um presente? Eu, amei, pode. Né? Ninguém não gosta de ganhar presente. Ela falou, não vou te dar esse álbum não, eu vou te dar um álbum mais caro. E eu não precisei pagar por aquilo. Então, o Senhor, Ele sempre vai cuidar de nós, irmãos. Quando nós temos fé. Quando nós sabemos qual é o sonho de Deus para nós. Quando nós não perdemos as esperanças.
Não olhe com um olhar de derrota para a situação que você está passando hoje. Não olhe com um olhar de tristeza para aquilo que você está vivenciando hoje. Olhe com fé. Sonhe. Sonhe grande, sim. Mas que o Senhor participe do seu sonho. Mas que o seu sonho seja segundo a vontade de Deus. E nesses períodos que eu fiquei, né, nessa tristeza, tinha um louvor que eu cantava muito triste. O Senhor pedia, falava, né? Tenta lembrar se eu já te esqueci em algum momento. E eu triste, eu louvava aquele louvor, né? Na tristeza do meu coração. E o Senhor, aquele louvor me acompanhou por muito tempo. Até que eu conheci Simar. E no meu noivado, ele cantou aquele louvor. Sem ele saber que eu ouvia aquele louvor na minha tristeza. Porque o Senhor toda vez, sabe, me levantava com aquele louvor. Tenta lembrar. Eu já te esqueci alguma vez? Tenta lembrar, já te abandonei. E no noivado, a música não tinha nem nada a ver. Era para ser uma música de amor, né? Ele foi cantar logo esse louvor, sem ele saber que eu ouvia esse louvor. Quando eu ouvi ele cantando, eu vi ali, irmãos, Deus realmente selando assim, ó. Não te falei? Eu nunca me esqueci de você. Por mais que a gente saiba que o Senhor nunca se esquece da gente. Mas ele teve, sabe? Ele quis mostrar de que eu nunca me esqueci de você. Passaram-se esse tempo todo, você está agora caminhando para o caminho certo. Eu nunca me esqueci de você. Sabe? E aquilo foi assim, um acalento para o meu coração de falar, Senhor, realmente é Ele. Realmente, a gente está casado, vai fazer 11 anos esse ano. E é fácil, não é. Mas é Ele, aquele que o Senhor separou para que eu viva o propósito de Deus. O seu sonho vai servir para o propósito do Senhor. Se não for para servir, sinto te informar, mas não vai acontecer. Tudo tem um propósito na nossa vida. Que o seu sonho, aquilo que você espera, aquilo que você almeja, seja para glorificar o nome de Deus. Não seja só para o seu bel prazer, mas que seja para glorificar o nome de Deus. Hoje, para a honra e glória do Senhor, tenho a minha família abençoada, aos pés do Senhor. Sabe, filhos abençoados que o Senhor me honrou. O Senhor, eu lembro que no segundo filho eu falei, Deus, eu quero muito ter outro menino. E o Senhor me honrou, me deu outro menino. Sabe, a minha casa é bênção. A minha casa, quando você chega, você sente paz. Entrou uma menina esses dias lá, ela tinha um probleminha, e o Levi falou, mãe, ela entrou aqui, ela ficou tão calma. Eu falei, porque aqui habita a paz. Aqui habita a presença de Deus. Então, a minha casa, eu quero que seja e continue sendo um pedacinho do céu. E eu quero falar um outro versículozinho que fala assim, Salmo 126, para encerrar. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Você tem caminhado, tem semeado, tem se debulhado em lágrimas, você vai voltar colhendo com alegria. Você vai voltar colhendo com júbilos. O Senhor, Ele não vai se esquecer de você. Ele não vai te abandonar. Continue firme, porque a sua vitória vai vir. Não perca a fé, não perca a esperança.